Então, Mauro César Pereira, queria conversar com você para você dar uma pitadinha sobre esse assunto que vem se arrastando. Até às 5 horas. Você tem até 5 horas. Você quer esperar ou você pode se pronunciar? A fumaça subir lá. Queremos ouvir o Mauro. Um abração, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei, Vampeta, Mauro, amigo que acompanha o Esporte em Discussão. Eu acho que, assim, primeiro, é muito impressionante o empenho de conselheiros da situação de São Paulo por mudanças em meio a tantos problemas do futebol, né? Que é a razão de ser do clube, né? Isso é sempre bom frisar, né? Quando chega essa parte política, eleição, algo parecido, conselheiros associados, não, mas ele não é sócio, não, mas o outro é o conselheiro. O clube só é grande porque ele tem torcida e tem futebol. Qualquer clube brasileiro, qualquer clube do mundo, né? Por que ele arrecada tanto dinheiro? É porque ele tem uma piscina bacana, porque a quadra de tênis é moderna? Não. É porque ele tem torcida, consequentemente tem mídia, então ele ganha dinheiro com direito de televisão, com venda de jogadores, com arrecadação, bilheteria, propaganda na camisa, essa coisa toda. Então o que importa é o futebol, o resto vem depois. Tudo tem que ser em função do futebol. Mesmo que o clube tenha outras modalidades, porque o esporte que vai puxar, a locomotiva é o futebol. E ele fica em segundo plano, na verdade, né? Porque nesse momento o interesse dos caras é discutir essa questão política, que passa por uma tentativa de perpetuação do poder, aumento do alcance daqueles que estão ali para poder continuar manipulando politicamente o clube. E, ao contrário, né, o São Paulo ele já é dos grandes clubes brasileiros, acho que é o menos democrático. Já era assim. E pode ficar mais ainda. Enquanto isso, em outros clubes, o sócio-torcedor consegue eleger o seu presidente. Agora, é interessante que isso acontece em muitos clubes no Brasil, né? O convite é feito para o torcedor. Seja sócio. Paga uma mensalidade. Se você não mora na cidade, você ainda assim, se mora em outro estado, você colabora com o seu clube, faça o seu clube mais forte. Pô, beleza, vou colaborar, vou comprar a camisa oficial, não vou comprar a camisa pirata, vou pagar todo mês ali o sócio torcedor, mesmo que eu não possa comparecer ao estádio, porque eu moro num outro estado, muito distante. Agora é hora de votar. Não, aí não. Aí, meu amigo, você está querendo muito. Você está pensando o quê? Quem você acha que é? Quem você está pensando que é? Você é só o torcedor, cara. E é um CPF para a gente cobrar todo mês. Exatamente isso acontece em vários clubes e no São Paulo é o que está acontecendo agora. E, paralelamente, fica até em segundo plano uma discussão importante que é essa da continuidade do Muricy, do Rogério Ceni, os rumos do São Paulo. Aí vazam coisas bizarras, né? Hoje eu vi uma notícia. Não, São Paulo está descartando o Pedro do Flamengo porque custaria 7 milhões de euros. Primeiro que não custaria 7 milhões de euros. Ele custou 14 ao Flamengo. Então, essa liquidação não faz o menor sentido. Segundo, que o São Paulo não consegue ter dinheiro para comprar o Rodinei, vai comprar o Pedro? Não vai comprar. Então ficam iludindo o torcedor. Quem vaza essas coisas, ilude o torcedor, engana o torcedor. Tem um torcedor que acredita, porque tem um torcedor otimista, né, Vampeta? Que ele quer acreditar em tudo. Ele acha que o Papai Noel está chegando com o centroavante para o time dele incrível. Na sacola. Não está chegando. É o festival da ilusão. E fica verdade. Iludindo o torcedor. Aí o cara se decepciona. E não pode votar, mesmo que seja sócio. Quem vota são os cardeais. E não é só no São Paulo, esse não, de ilusão, né? Não, você sabe que ontem, geral. o Mauro vai falar sobre esse tema, e o nosso Vampeta, claro, mas ontem é que você colocou sobre a mesa. Ontem eu escrevi, Twitter rapidinho, né? Porque não temos limitação de toques, né? Então, rapidinho, mas eu queria contar como é que eu posso fazer para contar essa historinha rapidinho. Então, eu fui bem sucinto. Local, Vila Belmiro. Clássico, recua muitos anos no tempo. Tinha um presidente, esse é na Vila Belmiro, um é do Santos, o outro é de um grande clássico, de um onde eu não quis citar nomes. Tem um presidente que adorava iludir torcedor. A coisa não estava boa, estou pensando, se fosse hoje, estou pensando no Messi, tá certo? Era assim. E aí um repórter gozador, sabia de todos os outros repórteres já sabiam, foi a esse presidente ao vivo e perguntou para o presidente, ainda há interesse, soubemos, pelo Maradona bem, certo? Ele olhou para o repórter gozador e disse o seguinte, não sei como você soube, mas estamos em tratativas. Reconheço. Humildade, né? Reconheço. É difícil. Mas o assunto está vivo. Aí esse repórter gozador, aí está, a informação do presidente. Enquanto todos os outros estavam rindo, porque sabíamos, todos, eu estava lá, de passagem. Estava lá de passagem. Sabíamos que ele ia. Ele podia falar, você está maluco? Né? Você está maluco? Onde você ouviu isso? Vamos contratar o Maradona? Ele falou, poxa. Esse eu não tinha pensado, certo? E foi exatamente, então, em cima do que você falou sobre ilusão e tal, realmente é vender terreno em alto mar. Meu caro Mauro Betting, ouvindo você também, queremos ouvi-lo sobre esse episódio do São Paulo efervescente, ocupando as páginas.
Pois é, e ocupando as redes sociais também, algumas manifestações muito importantes, muito maduras de torcedores. E quando eu falo torcedor, como tinha uma senhora de 60 e tantos anos lá, que era o movimento que é importante, não só no São Paulo, para mim, há muito tempo em outros clubes, que é a hashtag é Separa São Paulo, que é separar o futebol do social, como bem definiu aqui o Mauro. Assim, a gente está falando desse processo no São Paulo, e não do Pinheiros, do qual eu sou sócio, eu poderia talvez ter um lugar de fala, do Paulistano, do Clube da Vila Maria, onde o Vamp joga bola, porque evidentemente é isso, a gente não está falando nisso. E eu já coloquei aqui essa semana mesmo, que mesmo do clube que eu torço, eu não tenho o direito de falar quem é o presidente, quem deve não ser, porque eu não sou sócio, eu sou torcedor, mas assim, embora o torcedor cada vez mais ativo, etc e tal, mas eu tenho que, tenho que todo mundo respeitar a vontade do conselho ou do torcedor. No caso do São Paulo, basicamente, além de várias medidas, e também por isso que está se alargando essa eleição até as 4, 5 da tarde hoje, essa definição da mudança estatutária, algumas questões. Primeiro, fundamental, dar mais um mandato para o presidente eu não acho ruim. Mandatos de 3 anos são melhores do que 2, aí você pode ter 6 anos, ok. O que eu já não gosto, e aconteceu também no time pelo qual eu torço o Palmeiras, é quando você não chega a legislar em causa própria, mas é quase que isso. Ou seja, o presidente atual, Júlio Casares, pode ter um mandato a mais para essa decisão do Conselho, já discutível. O que eu acho indiscutível, eu gosto de diminuir o número de conselheiros, é uma das propostas, mas o São Paulo está fazendo um jeito de que, diminuindo o número de conselheiros, que eu acho que seria legal, mas ao mesmo tempo ampliando o mandato para 6 anos e ao mesmo tempo criando uma espécie de uma barreira ao diminuir o número de vitalícios, e isso não é de uma hora para outra, a não sei que evidentemente haja uma chacina lá, poderoso chefão, que evidentemente não se quer, você tem aquela cláusula de barreira de candidaturas, você precisa de um número de 55 ou 56 conselheiros vitalícios para você poder lançar uma chapa. Aí o que acontece? Com menos conselheiros vitalícios, você conseguiria barrar uma possível oposição. Então, evidentemente, quase todos estão legislando em causa própria pra caramba. Só de ocorrer o risco de ter uma chapa única, já dá o tamanho do estrago da falta de democracia, de transparência, do risco de continuismo. Então, assim, realmente muita gente está se organizando dentro do São Paulo ou fora do São Paulo, ou paralelamente torcedores, para que se evite isso. E isso, evidentemente, no São Paulo, que já não está às mil maravilhas, a gente sabe, é um pior momento institucional do São Paulo, mesmo. Você vai ter que voltar a 35, quando houve o problema da fusão com o Tietê, uma refundação do São Paulo. Essa é uma situação financeira terrível, muitas coisas que aconteceram também pelo continuismo de 10 anos atrás, quando se ampliou ou se deu praticamente mais um mandato para Juvenal Juvencio, e para piorar, a conta foi paga com a eleição do Carlos Miguel Aydar, que foi afastado por tudo de errado que fez, né? E estou falando errado, para ficar por aí. Enfim, então é um momento muito sério do São Paulo. Muito sério, e o que é pior, não são boas notícias mesmo. Em nível de torcida, para a gente voltar a falar do nosso futebol, não deve ter grandes soluções proximamente, e isso você ampliando mandatos e sobretudo ampliando o mandato de conselheiros, e com um detalhe que também é fundamental, diferentemente de Corinthians, para ficar no futebol paulista, Corinthians, Palmeiras e Santos, o São Paulo historicamente é o clube que tem mais conselheiros que não são são paulinos, ou seja, não torcem para o futebol. Então às vezes eles estão pensando outra coisa. Eles pensam em outra coisa, de repente, como falou o Mauro, na qualidade da empadinha do bar do tênis. Então, assim, também para o torcedor, isso é muito importante. Você ampliar mandatos de gente que nem São Paulina é sócia do São Paulo, mas não é São Paulino, não torce pelo time de futebol, complica ainda mais.